Giros, a Camila foi presa. Para quem não me conhece, eu sou o Gizi Matos e ela é a Camila Lieb. E antes de saber um pouquinho sobre a nossa história com imigração aqui na Europa, eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like e seu comentário, porque é muito importante para ajudar a gente a crescer esse canal. As nossas histórias são completamente diferentes e em países diferentes. Para quem tem aquela ideia formada de como agir na imigração, de que perguntas que eles fazem, como se vestir, o que levar, nós vamos falar um pouco sobre isso aqui nesse vídeo. É isso mesmo, galera, é verdade, a Camila foi presa na imigração. Mas primeiro eu vou começar com a minha história e peço que vocês fiquem até o final para ouvir a história dela, porque é muito melhor que a minha, eu acho, é muito engraçado. Na verdade, hoje é engraçado, né? Porque no dia não foi nada engraçado. Giros, logo de cara eu quero deixar uma dica para vocês. Se vocês estão pensando em ir para algum país daqui da Europa que não fala o português e você não domina o idioma daquele país, é mais complicado para você conseguir se desembolar. Foi o caso dela. Ela fez imigração lá em Amsterdã, mas a história dela é para depois, eu vou falar a minha agora. O meu voo saiu do Rio de Janeiro direto para a Inglaterra, um país que fala inglês. E eu não conhecia nada da Inglaterra, não sabia como que era o aeroporto é imenso. Lá eu perdi exatamente 2 horas só até achar a minha plataforma de embarque, porque na minha passagem não tinha falando a minha plataforma. E lá eu tive que falar inglês com alguém para perguntar onde que era aquilo, né? Então você pensa, uma pessoa que não fala inglês, chegar num país que fala inglês e chegar lá como que se vira? Senta e chora, né? Parei no meio do saguão lá na Inglaterra e perguntei para um rapaz, depois de 1h30 procurando onde era a minha plataforma de embarque, perguntei para um rapaz onde que era, de onde partia aquele voo, e ele botou a plataforma para mim no meu ticket e no meu bilhete de viagem, né? E eu peguei e vi que já estava em cima da hora do meu voo partir e vai eu correndo ao aeroporto da Inglaterra, o aeroporto de Londres, correndo para não perder meu voo, porque eu estava quase perdendo meu voo já. Ele falou, ele marcou o meu bilhete, botou a plataforma e falou, vai que você está perdendo o seu voo. E vai eu correndo, igual um maluco. Cheguei no avião, eles estavam quase fechando a porta, eu fui o último a entrar, mas deu tudo certo lá. Mas eu não fiz a imigração lá na Inglaterra, minha imigração foi aqui em Portugal. Ou seja, eu fiz uma conexão na Inglaterra, fiquei 2 horas lá, mas tive esse problema por não conhecer o aeroporto, por não dominar muito bem o idioma, mas consegui me virar. Não que você não consiga se virar, é mais difícil. Para quem vem de voo direto é mais tranquilo, porque chega aqui na imigração, fala português e tal, já consegue se safar, né? Então, chegando aqui em Portugal, eu fui para a fila de quem não tem passaporte europeu, né? De quem não tem documento europeu, porque meu passaporte é brasileiro. Tinha 2 filas, tinha uma fila para quem tinha um documento europeu e para quem não tinha. Eu fiquei na fila que tinha americanos e tal, pessoas de outros países, até brasileiros. Tinha poucos brasileiros, tinham mais americanos. E eu fiquei na fila esperando a minha vez, né? É uma fila que fica ali todo mundo na fila indiana. Quando chega a sua vez ali na cabine, o que é perguntado? Todo mundo fala que pergunta várias coisas, depende da pessoa. Isso varia de pessoa para pessoa, não é igual para todo mundo. Para mim, foi muito fácil, muito simples. Ele só me perguntou quantos dias eu ia ficar. Eu falei que estava na minha passagem, que era 15 dias, né? E perguntou aonde eu ia ficar. Nesse aonde eu ia ficar, eu peguei um termo de compromisso do CEF, que eu vim com o CEF, já sabia que eu estava vindo para cá antes de eu vir, porque eu tinha esse termo de compromisso. Fui e apresentei para ele, que é como se fosse uma carta convite, né? Mas é um termo de compromisso. Apresentei para ele e ele falou, carimbou meu passaporte e falou, boas férias. E passei, foi 2 minutos minha imigração, foi muito rápido, não aconteceu nada do que eu tinha pesquisado, nada do que dizem por aí.
Minha imigração em Portugal foi muito tranquila. E galera, tem uma sensação de quando você passa da imigração, todo mundo sente isso, ainda mais quem vem sozinho, porque eu vim sozinho. Quando eu passei pela imigração, que eu fui lá para o saguão do aeroporto, eu pensei, o que eu vou fazer? Não sabia nada, não sabia como pegar um metro, para onde ir, porque na verdade eu tinha uma pessoa para me buscar, mas na verdade a pessoa não pôde me buscar, então eu tive que me virar. Mas isso é assunto para um próximo vídeo, que isso é longo. Não dá para falar nesse vídeo aqui, porque esse assunto é sobre imigração. Agora vai vir a parte mais interessante desse vídeo, a história da primeira vez que a Camila veio aqui para a Europa. Então, pessoal, a minha historinha é o que vocês viram ali na descrição do vídeo mesmo. Eu fui presa na imigração, galera. Só que a minha imigração ela não foi feita aqui em Portugal. E como o Gizi falou no início do vídeo, existe um tabu aí sobre imigração, sobre perguntas que eles fazem na imigração. As pessoas elas ficam muito curiosas e querendo saber o que a polícia vai perguntar, o que não vai perguntar. E, gente, antes de qualquer coisa, imigração é uma coisa muito relativa. A história do Gizi foi uma história muito fácil, como acontece com muitas outras pessoas, completamente diferente da minha. Quando eu decidi vir para a Europa, eu vim a princípio a passeio. Eu vim para passar 15 dias aqui de férias. Foi em janeiro de 2019. E a gente olha muito a questão de preço de passagem, horário, a quantidade de horas de voo, porque a gente sabe que é uma viagem longa, uma viagem cansativa. Então, na hora de comprar passagem, a gente olha tudo isso, mas a gente não pode esquecer também de olhar principalmente o país da imigração. Quando eu comprei minha passagem, eu não tinha noção de que a minha imigração seria em Amsterdã. A princípio, eu achava que a minha imigração seria aqui em Portugal. E foi o que aconteceu. Eu vim pelo um voo da KLM, saí do Espírito Santo, do aeroporto de Vitória, fui para o aeroporto de Guarulhos, até ali tudo bem. E aí vim pelo voo da KLM. Para começar, o voo da KLM, a gente sabe, para quem tem costume de viajar, sabe que todo voo, todo aeroporto, eles costumam ter duas línguas, pelo menos, né? E o voo da KLM, para quem já usou essa empresa, sabe muito bem que é um voo que eles não usam duas línguas. A língua predominante deles é a língua inglesa. E eu já comecei a me sentir perdida aí, gente. Exatamente. Quando a gente decidiu que eu viria para cá, o Gizi perguntou: seu inglês é bom? Seu inglês vai dar para você se virar? Não dá, eu consigo me virar no inglês. E beleza, eu vim me achando. Dentro do avião eu não sabia nem pedir uma água, tá? Mais ou menos assim que foi. E aí cheguei no aeroporto de Amsterdã para fazer a minha imigração. E o aeroporto de Amsterdã, ele é gigantesco, ele é infinito. E assim como no voo da KLM, o aeroporto ele também não tem aquelas opções das plaquinhas com outras línguas, é tudo em inglês. E aí eu tinha sentado com um senhor brasileiro dentro do voo, e aí eu falei, beleza, tô grudada nele, vai dar tudo certo, porque ele é brasileiro, ele já é um senhor experiente, ele vai me ajudar na imigração. E aí fui pra filinha. E aí quando eu chego lá, o guarda a polícia começou a me fazer as perguntas e eu fui respondendo até onde eu conseguia e eu comecei a ficar nervosa, porque ele me perguntava e chegou num limite que eu travei. Eu travei porque tava todo mundo passando e eu ali, ele com meu passaporte, um olhando pra cara do outro, porque eram dois policiais dentro da cabine. E chegou uma hora que ele estava me perguntando as coisas que eu já não conseguia raciocinar, eu já não conseguia nem respirar direito. E eu simplesmente virei pra ele e fiz assim. E aí o Gizi brinca quando a gente conta essa história pra alguém, porque ele fala assim, cara, o policial podia estar perguntando se você estava trazendo droga. Se você vinha fazer qualquer coisa, você simplesmente respondeu pra ele assim. E foi isso, galera. Aí peguei e eu não tinha noção do que eu tava fazendo ali naquele momento. Eu não tinha nem noção de que aquilo dali era imigração. E o senhor que me acompanhou, esse senhor que eu fiz amizade dentro do voo, ele foi na minha frente, tipo, perguntaram
carimbaram o passaporte dele, ele passou, não durou nem 2 minutos. E eu fiquei agarrada lá. E aí, quando pensar que não, eles pegaram um telefoninho que fica dentro da cabine deles, ligaram e vieram 2 policiais, pegaram o meu passaporte e me pediram para acompanhar eles. E nisso, eu com o telefone na mão, mandando mensagem pro Gizi. E para quem sabe, o nosso número do Brasil, a nossa internet não funciona. Então, eu consegui pegar o login do Wi-Fi do aeroporto. Só que para me ajudar, funcionava assim, 15 minutos de internet, depois a internet caía e só voltava depois de 1 hora. Então, nesse meio tempo, eu consegui avisar o Gizi do que estava acontecendo. E aí o Gizi falou, caramba, você foi presa pela imigração. E eu não tinha noção. E pra mim continuava tudo bem, porque pra mim tava tudo bem. E tá eu indo com os guardinhas lá, com as polícias. E aí ele falou, cara, onde você tá, não sei o quê. Eu falei, olha, eu tô numa salinha assim, assado, uma salinha de vidro. E eu olho pra frente, só tem polícia, um monte de gente sentada, um monte de polícia sentada. Aqui onde eu tô tem algumas pessoas, acho que tinha umas 3 pessoas que estavam na mesma salinha que eu. E só tinha aqueles policiais, tudo vestidinho de azulzinho assim, escrito polícia atrás, que todo mundo tem um trauma, né? E aí eles foram atender o pessoal que estava ali. E nisso, o meu voo, eu tinha um intervalo de 1 hora de um voo para o outro, do voo de Amsterdã para o voo de Lisboa. E com isso eu fui ficando nervosa, porque eu falei com o Gizi, eu falei, olha, eu tô aqui, já tá dando o horário do meu voo, falta meia hora pro meu voo, e eu não sei o que vai acontecer. E aí o Gizi já tinha noção de que eu ia perder o meu voo. Até que quando eles me chamaram pra salinha, e demorou acho que uns 40 minutos para eles me chamarem para uma salinha particular, onde eles tinham colocado, eram 2 policiais sentados e eu sentada na mesa na frente, e eles colocaram um celular na mesa com um policial traduzindo. Eles perguntavam em inglês, o policial me perguntava em português, eu respondia em português e o policial respondia para eles em inglês. Porque essa para mim foi uma grande falha do aeroporto de Amsterdã, porque não tem ninguém para te ajudar. Ou você fala inglês, ou você fica lá preso igual eu fiquei. Tanto que eles tiveram que arrumar um tradutor por telefone, não tinha um funcionário, não tinha um policial que falasse o português lá para poder me ajudar. E nisso, foi longo assim, foi a pior parte. Foi quando eu comecei a me sentir realmente ameaçada. Por quê? Eles perguntaram tudo que vocês podem imaginar sobre imigração, eles perguntaram. Eles perguntaram sobre o meu dinheiro, eles contaram o meu dinheiro, eles olharam o meu telefone, eles olharam a minha mochila que estava comigo, porque eu tinha uma mala pequena e uma mochila comigo, e a outra mala já tinha sido despachada, que a gente vai contar para vocês. Eles passaram produtos na minha mão, atrás da minha orelha, eles me revistaram. Esse produto, eles passavam e me colocavam tipo numa luz assim, que eu acho que era para ver se eu tinha consumido droga ou alguma coisa, não sei. Eles colocaram 2 cachorros deste tamanho, preto, um de cada lado, para me cheirar. Gente, tudo que vocês puderem imaginar, eles fizeram. E eles me faziam as mesmas perguntas, assim, diversas vezes. Eu entendo que isso era para me deixar nervosa, para eu me confundir, para eu deixar alguma pista para eles, assim, para eles me deportarem, sabe? E por sorte, eu tinha trago todos os meus documentos tudo certinho, que o Gizi já estava aqui, então ele já tinha me orientado. E como eu era funcionária pública no Brasil, eu trouxe uma declaração de que eu era funcionária pública, de que eu estava de férias, o meu dinheiro batia certinho a quantidade que eles pediam. Só que eles questionavam muito porque, tipo assim, quem olha pra mim, uma menininha pequenininha de 26 anos na época, viajando sozinha. E era o que eles mais questionavam. Por que eu tava viajando sozinha? Por que meu pai e minha mãe não estavam juntos, enfim. E aí eu dei uma desculpa. Eu falei, olha, só agora, era meu sonho viajar, e só agora eu consegui ter dinheiro. Então eu optei viajar para Portugal justamente por ser um país que eu ia conseguir falar minha língua. Não podia falar que eu tava vindo aqui para visitar o Gizi, porque na época ele ainda estava irregular no país. E para não bastar, eu perdi meu voo. Depois que eles fizeram tudo o que eles queriam, perguntaram tudo o que eles queriam, me revistaram minha bolsa. Também tem o fato de que o rapaz no telefone falou que você não tinha feito a imigração lá. Lá em Amsterdã. Exatamente. O que aconteceu ainda? Depois que eles fizeram tudo isso, eles falaram que estava tudo certo e que eu estava liberada. Só que o meu voo era para 12:30. Eu tinha chegado em Amsterdã 11:30 da manhã e o meu próximo voo seria 12:30 aqui para Lisboa. E aí, como eu fiquei 40 minutos até eles me chamarem, depois que terminou todo o interrogatório,
eu falei com eles, tá, mas e agora o que eu faço? Porque eu perdi o meu voo. Aí eles pegaram a minha passagem, né, eles estavam com todos os meus documentos, pegaram a minha passagem e falaram, não, seu voo é pra tal hora. Eu falei, não, esse horário é o horário que eu vou chegar em Lisboa. E aí um olhou pro outro, eu falei, meu Deus, e agora? Que aí eu já tava assim, eu já tinha dado como perdido. Depois que eles colocaram aqueles cachorros pra me cheirar, que eles contaram o meu dinheiro, que eles olharam o meu telefone, eu tinha dado tudo como perdido. Foi aí que eu tive noção de tudo que estava acontecendo comigo, porque até então tava tudo lindo e maravilhoso. Aí eles falaram que eles tinham uma notícia muito boa pra mim. Eu falei, opa, né? Fiquei feliz. A notícia muito boa deles era que eles iam me colocar num próximo voo, sem gasto nenhum, que eu não ia ter que desembolsar, não teria que pagar mais nada. E eu fiquei feliz, eu falei, que bom. Aí eles imprimiram um documento pra mim e me mandaram procurar o lugar. Só que assim como o Gizi falou, pra quem não tem experiência, tem que ficar muito esperto com isso, e quem já tem experiência sabe que nesse papelzinho que eles dão pra gente, da passagem, eles não colocam o número de portão. Não é como os voos que a gente faz no Brasil de Vitória a São Paulo a Rio de Janeiro, que tem lá tudo certinho o número do seu portão, blá blá blá. Não é assim. Então assim, eu já tava desesperada, com as pernas bambas, porque eu tinha passado por tudo aquilo, perdido o meu voo, ainda para não bastar, eu ia ter que me virar de traduzir aquela carta e procurar o lugar onde eu ia ter que embarcar. E aí foi quando depois eu consegui conversar com o Gizi e ele me deu a ideia de começar a colocar no Google, traduzir e perguntar às pessoas escrevendo no celular. E aí, gente, eu comecei a rodar dentro daquele aeroporto gigantesco. E roda para um lado e roda para o outro, e nada, e nada, e nada. E aí, até que eu consegui, assim, depois de muito tempo, eu consegui tirar o meu ticket através daquele papel que eles me deram. E depois de horas e horas e horas, eu consegui achar o portão, o local aonde que eu ia embarcar. Só que o meu voo estava marcado para 11h40 da noite. Era para eu ter chegado aqui em Lisboa, se eu não me engano, 1h da tarde. Eu cheguei aqui em Lisboa quase 2h da manhã. Aí depois que tudo isso se resolveu, a questão da minha passagem, enfim, cheguei no meu limite, assim, porque eu tinha sido muito forte até ali. E eu precisava colocar aquilo pra fora, eu precisava chorar. E aonde que eu ia chorar? Fui pro banheiro. E aí, chegando no banheiro, o desespero era tanto que eu tava com uma malinha pequena, minha mochila, peguei, coloquei a mala e sentei na privada. E comecei a chorar. Chorar. E o meu celular tava tão sem noção que eu peguei e coloquei o celular na frente, assim, em cima do lixo do banheiro. E tô sentada, chorando, desesperada, triste. Falei, meu Deus, eu quero voltar, eu não aguento mais. Com fome e sem saber pra onde ia, aquele desespero todo. E aí meu telefone tocou. Nisso que meu telefone tocou, eu levantei. Só que eu não conhecia, eu não tinha noção de como funcionavam as privadas lá. E na hora que eu levantei, que eu peguei meu telefone, que eu fui sentar, a descarga na minha bunda, gente. Isso mesmo. Eu tomei um banho de descarga, porque as privadas, elas têm um sensor. Então eu acho que a partir do momento que a pessoa levanta, a descarga automaticamente vem. E eu não sabia, só fiz assim para poder pegar o telefone e tomei uma descarga na bunda. E aí, para não bastar tudo que eu já tinha passado, tava eu lá, com a calça toda molhada, toda encharcada. E lembrando, gente, que eu fiquei presa em Amsterdã, mas a minha mala não. A minha mala de roupa, ela veio para Lisboa. A mala chegou primeiro. A minha mala não foi presa, só eu que fui. Porque eu tinha uma malinha pequena, onde eu tava trazendo outros objetos, e a minha mala de roupa, ela veio. Porque, tipo, ela veio despachada de Vitória. Então ela chegou direto aqui. E aí, gente, a minha sorte, para todo mundo que sabe esses voos que a gente vê, que é bem chique, assim, eles te dão cobertinho, te dão cobertinha, te dão tampa-olho, te dão fone de ouvido. E Amsterdã, quando eu vim, foi em janeiro, tava muito, muito, muito frio. E esse senhor que eu conheci, ele foi e falou assim, eu sempre pego essas almofadinhas e essas cobertinhas para levar para as minhas netas, porque elas gostam muito de brincar de boneca e não sei o quê. Aí ele foi e falou assim, leva uma para você. E aí, gente, isso mesmo, eu peguei a coberta do avião. Mas, gente, essa coberta foi a minha salvação, vocês não têm noção. Essa cobertinha virou assim, sabe, o meu grudinho.
Porque, gente, quando eu descobri o lugar que eu ia ter que ficar esperando o voo, era no fim do mundo, assim. Acho que devia ser o 10º andar do aeroporto, porque era muito grande. E eu cheguei lá num cantinho sozinha, só tinha eu, não tinha mais ninguém. E um frio, uma chuva, um frio, uma chuva. E eu não tinha nada, minha mala tinha vindo, eu tinha ficado só com uma malinha pequena, sem nada. E foi essa cobertinha que me salvou. A mantinha da KLM. Foi a mantinha que me salvou, gente, na imigração. E lá eu fiquei, há horas e horas e horas, esperando até que o meu voo veio. E aí a gente tinha a missão da minha mala. O que tinha acontecido com a minha mala que tinha vindo? Aí o Gizi adiantou o passo aqui, né? Ele se informou, ligou e foi no aeroporto antes. E aí ele foi e falou, olha, tem 2 opções. Ou você vai ver sua mala lá, eles vão colocar sua mala lá. Ou você vai ter que ir um setor do aeroporto, tipo de coisas perdidas, algo do tipo assim que ele tinha falado, não me lembro muito bem, mas foi isso, um setor onde eles pegam as malas e deixam lá, e você ia, apresentava o seu documento e pegava depois. E aí a gente tinha, além de tudo que a gente já tinha passado, eu ainda passei por essa história da mala. Aí quando nós chegamos aqui, o Gizi me falou que eu ia passar pela imigração. Por quê? Quando a gente estava conversando lá na polícia, onde eu estava presa, eu ainda perguntei ao policial. Eu fui e falei, tá tudo ok? Então eu já passei pela imigração? Aí ele foi e falou, não, você vai passar pela imigração em Portugal. E como eles tinham ficado com o meu passaporte um tempão sem mim, eu não sabia o que estava acontecendo, eu não tinha, né? Eles estavam com os meus documentos, eles saíram com os meus documentos, eu não sabia o que estava acontecendo. Ele me informou que a minha imigração que ia ser feita em Portugal. Aí eu falei com o Gizi, ele me explicou, olha, você vai em tal lugar, assim que vai ser sua imigração. E eu comecei a rodar, até que eu perguntei a um guardinha que eu precisava achar minha mala e aí também precisava fazer imigração. Aí acenderam as luzes. Por quê? O guardinha me atendeu muito bem no aeroporto aqui de Lisboa. E ele pegou, pediu meu passaporte, aí ele olhou meu passaporte e ele foi e falou assim, não, você já tem o carimbo, você já passou pela imigração. Eu tinha explicado pra ele, mostrei a carta que eles me deram. Aí ele foi e falou, não, você já passou pela imigração, você tá liberada. Aí eu fui e contei a história então da minha mala. Aí ele falou assim, vou te levar lá pra ver se a gente acha a sua mala. E aí nós passamos na esteira. Tava lá a minha mala, rodando. Sozinha. Eles me levaram na esteira onde tinha vindo aquele voo de meio-dia e pouco de Amsterdã e a minha mala ficou ali. Aí a pergunta é, a minha mala ficou rodando ali o dia inteiro, até de madrugada? Mais de 12 horas rodando. A gente não sabe, só sei que a minha mala tava ali sozinha, rodando e rodando e rodando. E por fim, eu já tinha o carimbo de Amsterdã, não precisei passar pela imigração aqui em Lisboa. E foi isso, gente. Graças a Deus, no fim deu tudo certo. Mas, como a gente fala, é assim, é muito relativo. Foi uma diferença muito grande. As pessoas, elas ficam com medo de fazer imigração em Portugal, porque é voo direto, porque a polícia vai achar que você já tá vindo pra morar, enfim. Aí a gente opta por fazer imigração num outro país e acontece o que aconteceu comigo. Não perguntaram nada pro Gizi, pra mim só faltaram eles arrancarem o meu cabelo, porque até debaixo das minhas unhas eles olharam. Então, assim, gente, isso é muito relativo. Hoje a gente conta a história da imigração para os nossos amigos, a gente morre, a gente rola de rir. Mas, assim, só Deus sabe o que a gente passou. Não só eu, porque o Gizi estava aqui desesperada, minha mãe no Brasil desesperada. E é isso, galera, o conselho que eu tenho para deixar para vocês, assim, é que se vocês realmente não dominam o inglês, procurem fazer a imigração de vocês num país de uma língua que vocês dominem, para vocês não passarem pelo que eu passei, gente. Vale a pena lembrar que o primeiro país que você tem contato na Europa, aquele país, em regra, você vai ter que fazer a sua imigração naquele país. No caso, ela desembarcou em Amsterdã, então ela obrigatoriamente tem que fazer a imigração naquele país. Por isso que ela não teve que fazer a imigração aqui, porque a porta de entrada dela para a Europa foi Amsterdã. Eu não fiz imigração em Londres, porque Londres já não estava fazendo mais parte da União Europeia, estava saindo, na verdade. Então, foi só uma conexão. Fiquei 2 horas lá e fiz a minha imigração aqui, já que confunde um pouco as pessoas também. E de fato, em janeiro, quando eu vim mesmo a turismo, depois voltei pro Brasil. A minha volta, ela foi bem tranquila. A única dificuldade que eu tive na volta é porque na época eu usava aparelho
E o meu aparelho era um aparelho diferente, era um aparelho só de metal mesmo, assim, ele era de ferro, não era aquele aparelho de borrachinha que a gente está acostumado. E no raio-x eu não passava nem que o raio parta. Ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava, e me revistava, e fazia isso, fazia aquilo. E por fim, eu desesperei, fiz alguma expressão, aí o guardinha me chamou e falou assim, dá um sorriso. Aí eu dei um sorriso, aí ele falou assim, tá explicado, seu aparelho. Então assim, depois disso, eu ainda voltei para a Europa por turismo, em abril, e aí eu fui pro tal aeroporto de Barajas, que eles chamam, é Barajas, não é? Barraras, que a gente não sabe pronunciar muito bem, que se você procurar na internet, se você olhar, eles falam que é o aeroporto que mais deportam as pessoas, que mais... Fica na Espanha. Que mais deportam as pessoas, e aí também fiquei desesperada, porque quando eu via o aeroporto, e eu falei, nunca mais eu faço imigração em Amsterdã, eu vou procurar outro aeroporto e tal. E aí fui para esse aeroporto de Barajas aí, que também é um aeroporto gigantesco, que você tem que mudar de terminal. O meu maior medo era mudar de terminal, porque eu ficava pensando, como que eu vou pegar um ônibus, como que eu vou, se eu não sei de nada. Mas assim, a experiência foi ótima, tá? Apesar das pessoas falarem aí nas redes sociais, na internet que você procura, as pessoas falam, né, que é um péssimo aeroporto. Pra mim foi a melhor imigração, porque eles simplesmente olharam pra mim e carimbaram meu passaporte e me desejaram boa viagem. Então assim, gente, as experiências elas são muito relativas, as imigrações elas são muito relativas. Isso vai de pessoa para pessoa, vai de história para história, de polícia para polícia, tudo depende, gente. Então assim, é meio que... O bom humor das pessoas também. Se o cara estiver mal-humorado, ele falar, você não vai entrar, tchau, te dá o carimbo pra você voltar pro seu país. O negócio é vocês assim se informarem aqui no canal, a gente vai estar deixando para vocês as informações sobre documentação, tudo que vocês têm que trazer certinho, sobre a reserva de hotel ou a carta convite, a questão do dinheiro. O importante, gente, é vocês virem de forma legal, com os documentos todos certinhos, porque aí não tem erro. E assim, eles fazem pressão, fazem, mas a partir do momento que você tiver tudo ali nas mãos para mostrar, não tem motivo para eles te deportarem. Entendeu? E a nossa dica de hoje, a nossa história é essa daí. Fiquem ligadinhos aí no nosso canal, que a gente vai ter muita novidade pra vocês ainda. Pra quem não sabe, a gente tá com o nosso Instagram lá, tá bombando o nosso Instagram, que é Girosplace, coloca lá @Girosplace, igual o nome do canal aqui. Vou deixar aqui também em algum canto pra vocês, o nosso Instagram. E também tem a nossa fanpage, que é Girosplace. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, alguma parte aqui do vídeo vai ter para vocês acessarem. É bem legal vocês seguirem a gente nas redes sociais, porque os vídeos aqui a gente por enquanto tá postando aos poucos, mas na rede social você vai poder estar acompanhando a gente no dia a dia. Todo dia tem uma historinha nossa do que a gente tem feito, vai ser bem legal ter vocês conosco. Então, Giros, esse foi o vídeo de hoje e a gente agradece por vocês terem assistido até aqui esse vídeo, mas eu creio que vocês morreram de rir aí. Hoje a gente ri, né? Porque no dia foi totalmente tenso, a gente pensou várias coisas. Imagina o que passa na cabeça de uma mulher viajando sozinha para um país que acontece tudo isso, e vai lá, chora, acontece tudo isso. Pois é, e vamos pedir para vocês que não são inscritos no canal, que se inscrevam no canal, ativem as notificações para não perder nenhum vídeo, porque a gente vai contar várias cenas que aconteceram aqui em Portugal com a gente. Tem muita coisa que aconteceu, além dos nossos rolês que a gente vai dar para apresentar os lugares para vocês que a gente já conheceu, a gente quer mostrar para vocês também, porque é muito bom e vale a pena. E vamos ficando por aqui e pedimos que você deixe o seu like, o seu comentário, para que a gente possa ter um feedback, né? Saber como está a reação aí. O comentário, uma crítica que vocês tenham a fazer de melhorias para o canal, porque a gente é bem novo nesse mercado de YouTube e a gente quer poder fazer sempre o melhor para vocês e tal. E é isso, galera. Um beijão, até a próxima e tchau, tchau!